irmã do pastor Anderson, disse que viu o celular do seu irmão na casa de Flor de Lis após o crime. A irmã do pastor Anderson do Carmo de Souza, assassinado na madrugada de domingo 16, revelou à polícia que viu o celular do irmão na casa onde ele morava com a esposa, a pastora Flor de Lis dos Santos de Souza, logo após o crime. Michele do Carmo de Souza prestou depoimento na última quarta-feira na Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo durante cerca de 4 horas. O telefone celular de Anderson ainda não foi localizado pela polícia. Nos próximos dias, o pedido do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal STF, vai decidir se parte da investigação que tem a relação com Flor de Lis, que é deputada federal, permanece com a Polícia Civil do Rio. Michele esteve no imóvel em Pendotiba, Niterói, logo após ter sido informada do crime. Polícia já sabe que o telefone da vítima foi usado horas após o assassinato do pastor. Uma pessoa que se identificou como filho de Anderson enviou mensagens em grupos de WhatsApp de Anderson, confirmando a sua morte. A Delegacia de Homicídio investiga a informação de que uma das netas de Flor de Lis esteve na praia de Piratininga, também em Niterói, 2 dias após o crime, e arremessou um celular no mar. A suspeita dos investigadores é de que o aparelho seja de Anderson ou de Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, que está preso por suspeita de ter cometido o crime. O celular de Flávio também não foi localizado pela polícia. Em entrevista concedida ao jornalista na última semana, na Delegacia de Homicídios, o advogado contratado pela irmã do pastor afirmou que vinha causando estranheza e falta de colaboração de Flor de Lis e dos filhos para elucidar o crime. Não há uma participação efetiva deles para o esclarecimento sobre o que aconteceu. Há pontos que precisam ser explicados, como o sumiço do celular do Anderson. Há informações que o aparelho teria sido entregue a Flor de Lis e depois repassado para alguém, disse o advogado. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro requisitou na última semana o desmembramento do inquérito na morte de Anderson em relação a partes da investigação que têm relação com Flor de Lis. O pedido foi aceito pela 3ª Vara Criminal de Niterói. Na última sexta-feira, o Ministério Público encaminhou ao STF cópia das partes do inquérito que tenha conexão com a deputada, solicitando que o tribunal defina de quem é a competência para a investigação. No ano passado, o STF decidiu que deputados federais e senadores só possuem foro por prerrogativa de função em crimes cometidos no exercício do cargo e em razão das funções a ele relacionadas. Na última semana, o ministro Celso de Mello, do STF, sem citar nomes, fez referências à investigação da morte de Anderson. Ele afirmou que a Polícia Civil de determinado estado informou estar investigando determinado membro do Congresso Nacional. Ora, ainda que aquele delito de homicídio nada tenha a ver com o desempenho da função parlamentar, a mim me parece que aí sim está sendo usurpada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal, que em regra é o juiz natural dos congressistas, nos ilícitos penais, dizer se afinal há ou não uma conexão daquele delito com a função congressual. E em não havendo, é claro, determinar-se-á o deslocamento à declinação da competência para o juiz de primeiro grau, disse Celso de Mello. Após a manifestação de Celso de Mello, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro decidiu encaminhar cópia do inquérito do STF. O tribunal deve decidir nos próximos dias sobre o pedido. Última quarta-feira, a defesa de Flávio, filho de Flor de Lis, recorreu ao STF para ter acesso ao inquérito sobre a morte do pastor. Os advogados alegam que não conseguem ter acesso à investigação na Delegacia de Niterói e São Gonçalo. O processo tem como relator o ministro Roberto Barroso. Além de Flávio, Lucas César dos Santos, filho adotivo da deputada e do pastor, também está preso por suspeita de participar do crime. Irmã diz que pastor Anderson pode ter sido morto por causa de dinheiro. A irmã do pastor Anderson do Carmo, assassinado a tiros em 16 de junho, afirmou que a motivação do crime pode ter sido por causa de dinheiro. Se for por causa de dinheiro, quero que venha à tona, disse Michele. Ela também informou que esteve na casa no dia em que o Carmo, que era casado com a deputada federal, foi assassinado.
Sobre a ida à residência do casal em Niterói no dia do crime, ela disse ter ficado desconfiada por conta de algumas situações na casa, mas ficou calada e que não contou para ninguém. Ela não deu detalhes quais seriam as suspeitas. Ela prestou depoimento na última quarta-feira, 26, na Divisão de Homicídios de São Gonçalo e Niterói, que investiga a morte do pastor. Ao sair da delegacia, a irmã do pastor evitou narrar o que informou a polícia, sob justificativa de não atrapalhar as investigações. Quero justiça, mas não posso contar o que falei. Quero que a justiça seja feita, doa a quem doer, declarou. Ela também disse que Carmo não recebia ameaças, não tinha inimigos ou amantes. O que eu vim dizer, completou a moça. Na quinta-feira, 27, a polícia intimou 8 dos 55 filhos do casal, a maioria adotivos, para prestar depoimento à polícia. Eles foram ouvidos durante a tarde na unidade policial. Os agentes tentaram apreender o carro do pastor, mas um dos advogados da deputada federal impediu, sob a justificativa de que os policiais não tinham um mandado de busca e apreensão para coletar o veículo. Outros filhos do pastor estão presos desde os dias seguintes do crime e são suspeitos do homicídio. Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos, filho biológico da parlamentar, tinha contra si um mandado de prisão por violência doméstica. E Lucas dos Santos, de 18 anos, responde por um crime análogo ao tráfico de drogas que teria cometido quando ainda era menor de idade. A prisão temporária de ambos por suspeita de envolvimento no assassinato foi decretada em 20 de junho. No final da semana passada, a polícia divulgou vídeos que os colocam na cena do crime. Imagens mostram o suspeito Flávio no local do crime, saindo correndo da casa às 3h40. Segundo a polícia, ele teria alegado que buscaria ajuda policial, mas Flávio retorna sozinho no local às 3h53. 2 minutos depois do retorno de Flávio, um carro leva o pastor ao hospital, mas o pastor já estava morto. As imagens também mostram Lucas chegando em um carro de aplicativo e descendo do veículo por volta de 3h10. O motorista permanece ao lado de fora da casa. 5 minutos depois, câmeras mostram Lucas entrando no carro que deixa o local. De acordo com a polícia, ele não teria presenciado o crime, mas ajudou a comprar a arma calibre 9mm que foi usada nos disparos. Advogado de pastor assassinado diz que a defesa da família de Flor de Lis não colabora com a investigação. Ângelo Máximo, advogado da família de Anderson do Carmo, marido assassinado da deputada federal Flor de Lis, esteve na Delegacia de Homicídios de Niterói na tarde desta terça-feira, 25. Ele tentou ter acesso ao inquérito que apura a morte do pastor, mas ainda não conseguiu. Segundo o advogado, a família de Anderson estranha alguns fatos que ainda não foram esclarecidos, como o desaparecimento do celular da vítima, objetos que foram queimados na residência do casal, entre outras coisas. O celular dele não foi encontrado até o momento. Onde está esse telefone? Sabemos que o aparelho esteve nas mãos de Flor de Lis, depois dos filhos, e por fim sumiu. Ele também demorou a ser socorrido. Esses 30 ferimentos no corpo provocados pelos disparos também chama a atenção, além, é claro, da fogueira feita junto à casa para queimar objetos. A família também parece não querer colaborar com as investigações, lamentou Ângelo. Na segunda-feira, 24, Flor de Lis e alguns filhos do casal prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. A deputada federal ficou mais de 10 horas no local, esclarecendo os fatos no dia do crime. Mãe e irmã de Anderson do Carmo desconfia da família de Flor de Lis e contrata advogado. Por conta da falta de cooperação por parte da família da deputada Flor de Lis, a família do pastor Anderson do Carmo contratou um advogado e que atuará como assistente de acusação. O advogado Ângelo Máximo se apresentou na Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo nesta segunda-feira, 24, para poder atuar no caso. O profissional declarou que a família do pastor morto no dia 16 de junho está surpresa e assustada com o crime e quer ter conhecimentos dos fatos. Não está havendo participação de quem deveria contribuir com a solução do caso. Ninguém da família de Flor de Lis está contribuindo.
Estou entrando como assistente de acusação e auxiliando o Ministério Público, afirmou o defensor. Máximo foi contratado pela irmã e pela mãe do pastor que, segundo ele, querem saber como anda a investigação por estar incomodadas com as atitudes de não se ter uma contribuição para a resolução do caso. Advogado quer anular a confissão de filho de Flor de Lis. Flávio Rodrigues dos Santos, filho da cantora gospel e deputada federal Flor de Lis, havia confessado à polícia que matou o pastor Anderson do Carmo com 6 tiros no último dia 16. O advogado Anderson Hollenberg, um dos defensores do rapaz, disse nesta segunda-feira, 24, que seu cliente não confessou ter assassinado o padrasto. O profissional aguardava o término do depoimento de Flor de Lis para ter acesso à íntegra do inquérito, para daí poder pedir a anulação do depoimento de Flávio. Existe um depoimento que, em tese, ele teria prestado, e o conteúdo dele consiste numa confissão espontânea, que foi dito para a imprensa. Só que ele não fez confissão espontânea nenhuma. A autoridade policial diz que sim, mas ele não fez, disse o advogado. O advogado contesta a circunstância em que o depoimento do rapaz foi feito. Ele diz que, na época, seu cliente não tinha advogado para acompanhar sua fala e continua dizendo que não houve confissão. O que eu posso dizer é que não existe confissão espontânea. Ele não confessou. Essa gravação eu não tenho acesso. E ainda assim, não sabemos qual o contexto em que foi gravada. Ele estava sem advogado, sustentou o profissional. Flor de Lis começa a perder apoio de pastores e cantores gospel. Após a confissão de Flávio dos Santos, filho da cantora gospel e deputada federal Flor de Lis, e ter matado o pai, o pastor Anderson do Carmo, na madrugada do último domingo 16, quando chegava em casa de uma confraternização com a esposa, muitas lideranças têm retirado seu apoio a parlamentar. O bispo Samuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus no Brás e presidente executivo da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, é um dos pastores que decidiu retirar o apoio que já havia dado através das suas redes sociais à cantora Flor de Lis. A nota que o pastor havia publicado no dia seguinte ao ocorrido, em solidariedade à cantora e sua família, lamentando a morte do pastor Anderson do Carmo, foi retirada logo após o líder saber da confissão do rapaz, filho do casal. A igreja que Flor de Lis e seu esposo Anderson lideravam é conveniada à Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, cujo presidente é o bispo Samuel. Inclusive, a cantora, que também é pastora, já havia sido empossada como presidente do Ministério Cidade de Fogo. A solenidade aconteceu na madrugada do velório do pastor Anderson do Carmo e foi conduzida pelo bispo Abner Ferreira. Outro pastor também a retirar o seu apoio à deputada foi Abner Ferreira, irmão do bispo Samuel Ferreira. A bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel, também já retirou o seu apoio à cantora. Todos eles apagaram das suas redes sociais notas em apoio e solidariedade à viúva e família. Quem também seguiu na mesma linha foi Daniela Araújo. Após saber da notícia da execução do pastor Anderson do Carmo, a cantora logo se manifestou através de um post nas suas redes sociais, lamentando o ocorrido e em solidariedade à família enlutada. Mas o que ela não contava é que dias depois o caso teria a reviravolta que teve, onde um dos filhos da deputada confessa ser o autor do assassinato e outro acusa a mãe e mais 3 irmãs de ter envolvimento no crime. Após a bomba, Daniela retirou a publicação que compartilhava da dor de Flor de Lis. A advogada da família, que estava à frente dos interesses da cantora gospel e de seus filhos, decidiu deixar o caso. Marcelo Ramalho, o novo advogado, já assumiu. Segundo o Globo, a advogada Luciane Diniz confirmou na tarde desta quinta-feira que Rodrigues confessou o assassinato do pai. Diante desse fato, ela resolveu deixar o caso. Luciene esteve na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo na quarta-feira à tarde para comunicar sua decisão. Esta e outras notícias você confere acessando o nosso site www.vejaaquiagora.com.br. Acesse agora mesmo e fique sabendo de tudo o que está acontecendo no mundo gospel, na política, no Brasil e no mundo. Veja Aqui Agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. O link está na descrição desse vídeo.
As notícias do mundo gospel, as polêmicas dos famosos, as alfinetadas deles e para eles, você confere aqui. Veja aqui agora. Milhares de pessoas estão aqui e curtem o nosso trabalho. Só falta você. Veja aqui agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. Estamos no YouTube e nas principais redes sociais.